Olá, sejam bem-vindos à nossa série de entrevistas da Alicerces. Nós queremos ajudar você, escola cristã, gestor, coordenador, professor, que busca um material de excelência acadêmica, mas com fundamentação bíblica e cosmovisão cristã. Hoje nós estamos recebendo uma diretora querida, Tabita, seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu estar aqui. Nós queremos ouvir um pouquinho de você, Tabita, sobre o que fez você escolher, enquanto gestora, Alicerces do Ensino, né? Então, quais são os diferenciais que atraem você, atraem a sua instituição de ensino e que trazem para uma escola cristã como a sua, de excelência acadêmica, a certeza de que esse material é um suporte para o cotidiano escolar que vocês realizam? Bom, em primeiro lugar, como uma escola de educação por princípios, foi muito importante selecionar um material que já estivesse dialogando com essas ferramentas, com os princípios que já apresentam toda a parte acadêmica, partindo do princípio de que Deus criou todas as coisas. Todo conhecimento que existe vem a partir de Deus. E o material já apresenta o currículo, já apresenta o conteúdo acadêmico dessa forma. Então, se torna mais fácil para o professor utilizar e realmente colocar em prática a abordagem educacional por princípios na escola. Sendo uma escola cristã, é importante que a gente apresente Deus para o aluno em tudo que ele vai passar a conhecer. Ele está ali para aprender sobre o mundo, sobre as coisas, e a Alicerces apresenta tudo isso partindo do princípio da palavra de Deus e de um Deus que é o criador de tudo. É muito legal, Tabita, porque a sua fala traz algo que é inegociável para Alicerces, que são princípios. Às vezes as pessoas tendem a ficar confusos com o significado dessa palavra, mas princípio é a causa primária, né? A raiz de todas as coisas. Então nós temos os princípios acadêmicos ou rudimentares de uma disciplina, como a matemática, na ordem, na regularidade, na história e o tempo, na geografia e o espaço. Mas os princípios bíblicos são aquilo que atrai uma família quando ela procura uma escola que é genuinamente cristã. Afinal, ela quer uma escola que partilhe dos mesmos princípios que são comuns àquela família e muitas vezes uma comunidade de fé que essa família faz parte. Então, quando você recebe uma família na sua escola, como você apresenta Alicerces para essa família? Bom, nós apresentamos o material como um material em que se pode confiar. A gente sabe que é um material que não vai ter uma apresentação, uma abordagem mais centrada no homem ou mais humanista, mas algo que realmente vai apresentar o conteúdo acadêmico biblicamente, a partir de um Deus que criou todas as coisas. Também é importante a gente falar para as famílias que é sobre os passos, que começa com a pesquisa. Então, o material, ele ajuda o aluno a ser um pesquisador, a também saber como buscar e ter o interesse de buscar o conhecimento por si mesmo, através da palavra de Deus, através da pesquisa. Eu gosto muito que o livro, ele sempre apresenta o conteúdo acadêmico, em primeiro lugar, através de uma pesquisa, de uma leitura, de buscar conhecer algo novo. E aí o aluno raciocina, relaciona, e ali, em cima daquilo ali, ele pode registrar. Esses passos que tem na abordagem educacional por princípios são fundamentais para criar um modelo de aluno que vai estar bem preparado para o futuro. Nessa metodologia, Tabita, baseada nos 4 passos, qualquer escola cristã consegue executar um material que tem uma centralidade bíblica, né? Isso que você trouxe é muito importante, porque olhar para o aluno como um pesquisador forma caráter, promove erudição, corrige o temperamento, né? E promove o que é mais importante na confessionalidade, que é iluminar a mente dessa criança. E tal como os pais, né, que você apresentou o material como material de confiança, que exemplo prático você vê na sua escola de um aluno que, através desse material, né, confiável, fundamentado na palavra de Deus, despertou o interesse por essa pesquisa, né, para não ser só ali um reprodutor de conhecimento daquilo que o professor transmitiu, do que ele leu no livro, né, o aluno que foi buscar essas informações. Bom, eu posso dar o exemplo da minha casa. Eu tenho um sobrinho que estuda na escola e usa o material Alicerces, e eu precisei fazer um dever de casa com ele. E era um dever de casa na matéria de geografia e falava sobre pontos
os pontos cardeais, então falava sobre o ponto mais ao norte do país e apresentou uma curiosidade que a gente estava acostumado a entender que o ponto mais ao norte era Iapoque. E apresentou a matéria de uma forma muito interessante, porque tinha um QR Code. Então ele tem 9 anos, né? Então ele gostou de entrar no YouTube e a gente assistiu um vídeo do IBGE, então algo confiável, falando ali sobre que com a ferramenta do GPS, com o avanço, o desenvolvimento e o surgimento do GPS, pôde-se descobrir que não era mais o Iapoque, aquele ponto. E assim, foi interessante porque tem um monumento lá e agora o monumento se tornou algo antigo, né? Que não é mais o ponto mais ao norte do país. E eu aprendi ali naquele momento, o meu sobrinho de 9 anos aprendeu também, e a gente viu na prática funcionando a pesquisa, o QR Code, o uso da tecnologia, vídeos do YouTube. Então, assim, eu realmente recomendo essa postura de pesquisador para todos os alunos. E eu fico muito contente de ter um material como a Alicerces que permeia a palavra de Deus ali em todo o conteúdo, mesmo desde a apresentação do conteúdo. Eu, às vezes, brinco, eu falo, existem materiais que tem pó de piripim-pim. Coloca um versículo e Deus já está ali. Não é bem assim. Deus, Ele é o Criador de tudo, então todo conhecimento vem dele, e aí sempre a gente aprende que Deus que criou, Deus que organizou, Deus que colocou cada coisa em seu lugar. Quem determinou que o ponto mais ao norte do nosso país seria? Quem já sabia antes mesmo do GPS saber? Nosso Deus. Isso é o resultado do nosso trabalho. E nos deixa muito alegres, Tabita, de ouvir a experiência do seu sobrinho, que é a experiência de tantos dos nossos alunos dentro da Alicerces, né? Então, você tem a pesquisa bíblica, onde você aponta para uma verdade, para o sentido da eternidade, né, da cosmovisão. Você tem a pesquisa acadêmica, né, então, os pontos cardeais, a localização, os limites e fronteiras. E você tem a tecnologia, né? Afinal, essa geração, né, conectada em redes sociais, internet, acaba direcionando essa curiosidade, essa habilidade para algo que tem um sentido e tem um propósito. E nós sabemos que dentro dessa relação, então, gestão, família, aluno, execução da tarefa, tem uma figura central que é o professor. O professor tutor que olha para esse aluno, que faz a abordagem do seu conhecimento e que chega lá na sua sala muitas vezes assim, né? Tabita, preciso preparar uma aula de geografia e estou com muitas dificuldades de encontrar uma verdade bíblica nesse assunto. Você acredita, como gestora, que o material Alicerces auxilia a sua professora a encontrar uma verdade bíblica para desenvolver uma aula como essa de geografia? Sim, com certeza. Antes, quando a gente ainda não tinha um material já com a AEP, com as ferramentas, com os 4 passos, era muito difícil o professor executar uma aula. Às vezes ele precisava de ajuda para planejar uma aula em AEP e nem sempre conseguia executar isso muito bem. O livro, ele já ajuda o professor nessa organização da aula, porque já vem ali com as ferramentas, com as palavras-chave, com tudo que o professor precisa saber e preparar para ter uma aula realmente com abordagem educacional por princípios. Então é uma grande ajuda. Acaba que no passo a passo da utilização do sistema de ensino, o professor também está sendo treinado na prática em como ser um professor AEP. Então o material ajuda muito nesse sentido. Tabita, em nome da Alicerces, nós queremos agradecer a sua participação e eu acredito que a sua história é uma inspiração para você também, que procura um material que vai ajudar o seu atendimento, a captação de alunos, o atendimento a famílias, os resultados acadêmicos que você vai perceber no teu aluno pesquisador e que vai somar para o teu professor como uma ferramenta que vai criar uma aliança entre a sua proposta pedagógica de ser uma escola confessional e aquilo que o seu professor realiza diariamente. Juntos nós estamos construindo, Tabita, escolas alicerçadas na verdade. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço e desejo a todas as escolas cristãs aí que continuem firmes na palavra de Deus e no ensino por princípios. E se você gostou desse vídeo,
Compartilha com o diretor de uma escola cristã, compartilha com uma família que tem interesse de começar, talvez numa cidade muito pequena, uma escola, talvez com alguma comunidade homeschooling. E se você quer conhecer um pouco mais de como o Material Alicerces tem ferramentas para a educação cristã na sua cidade, entre em contato com a gente. Deus abençoe.